Então, eu vou começar falando um pouquinho, né, desse trabalho que eu tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos, no mínimo 20 anos, dos meus mais de 30 de profissão, com intervenção em situação crítica, né? E aqui a gente tem uma grande distinção, porque geralmente se fala de situação crítica e em emergências e desastres, sobre desastres naturais ou desastres feitos pelo homem, mas geralmente acontecimentos de grandes proporções, incêndios, terremotos, inundações, e fundamental é aproveitar essas contribuições da psicologia, das emergências e desastres e ampliar essa a concepção de atuação do profissional de saúde em incidente crítico para outros cenários. E é a partir desse lugar que eu vou falar para vocês, trazendo inclusive abordagens sobre situações de violência, como essas que nós temos vivenciado nos últimos meses, em especial aqui no Brasil, né? Desde o massacre em 25 de novembro do ano passado, no município de Aracruz, né? E toda essa situação crítica que nós temos vivenciado no âmbito das comunidades escolares pelo Brasil afora, né? E é importante a gente pensar que toda vez que a gente vai trabalhar com incidente crítico, é fundamental entender que são 3 etapas de atuação, né? A emergência, ela tem 3 momentos distintos: o antes, o durante e o depois. E cada momento de atuação precisa de um planejamento específico, né? Isso eu estou simplificando para ficar mais claro para quem está me escutando, né? E é justamente a formação de profissionais e a divulgação do conhecimento da psicologia das emergências e desastres que faz parte desse antes, dessa preparação, das pessoas entenderem um pouco como é que pode ser a nossa abordagem, a nossa atuação de uma forma mais, não só ampliada, mas ética e principalmente efetiva, né? Porque só assim a gente vai conseguir contribuir para a saúde mental como um todo, como a Esli bem falou. O foco no trauma hoje, ele precisa ser divulgado em todos os ambientes que a gente passa. Por quê? Porque o impacto psicossocial de uma situação crítica, ele é extremamente complexo, porque depende da característica do evento. Depende se foi provocado pelo homem, se foi provocado pela natureza, qual é a intencionalidade daquela situação que aconteceu, qual é a amplitude desse impacto, se é uma família afetada, se é uma comunidade, se um bairro, se é um município, e atualmente a gente tem aí uma nação inteira, como nós tivemos a Ucrânia, e várias outras situações que inclusive a Esli mencionou, né? Depende da quantidade de pessoas então afetadas, o número de pessoas que morreram, os feridos, aonde aconteceu esse evento e principalmente quais são os recursos disponíveis para se poder atuar enquanto essa emergência está acontecendo e principalmente quando ela acaba, né? Porque os serviços de saúde locais, eles precisam se reorganizar e criar toda uma política pública de intervenção, né, dependendo da gravidade da atuação do que aconteceu. Né? E essa complexidade, para mim, ela vem do paradigma sistêmico da terapia familiar, que é uma das minhas formações, que eu não consigo imaginar só uma pessoa traumatizada, né? Eu consigo imaginar justamente esse impacto ampliado, por isso que, eventualmente, é tão difícil trabalhar comigo quando eu estou em campo atuando numa situação de emergência e desastre, porque não é simplesmente ir lá, revirar os olhinhos e fazer MDR com uma pessoa. É preciso fazer esse planejamento para que a ação seja efetiva e que a gente não provoque mais dano para aquelas pessoas, né? Como a Esli disse, o MDR ele pode ser
perigoso se ele for aplicado de uma forma inadequada, sem que a pessoa tenha os recursos de segmento do tratamento, por exemplo, se ela dissociar durante uma sessão. Por isso que todo cuidado é pouco, né? Porque o impacto do trauma vai depender para aquele indivíduo de características individuais, como a idade da pessoa que enfrenta esse trauma, questões anteriores de saúde mental, especialmente a pré-existência de traumas, e principalmente as relações de cuidado que essas pessoas receberam ao longo da vida. Aqui eu trago para vocês a contribuição do trabalho do Bowlby, que fala das relações de apego e da forma como nós conseguimos receber cuidado quando vivenciamos uma situação crítica. É justamente pelas relações de apego que vivenciamos ao longo da vida que vão permitir que nós consigamos vivenciar um aspecto de segurança para poder explorar o mundo interno e o mundo externo. E aqui a gente tem todo um questionamento, né, do que faz uma pessoa instalar um trauma, e aí foge do escopo dessa apresentação de hoje, mas é importante entender, né, esses fatores desencadeadores e todo o trabalho de resposta que precisa ser construído. Porque quando acontece uma situação crítica, de qualquer natureza, e não importa o tamanho do impacto, nós temos uma ruptura do mundo presumido. Esse tema é um tema que foi muito discutido pelo Colin Murray Parks, que é um psiquiatra inglês especialista em luto, que eu tenho a oportunidade de conhecer o trabalho, que fala justamente que o mundo que a gente conhecia, ele para de acontecer daquele jeito. E existe uma transformação desse nosso mundo que pode se tornar inseguro, e nós precisamos aprender a nos relacionar com esse mundo e fazer as adaptações necessárias em relação ao luto e em relação também ao trauma. É um conceito que eu recomendo vocês pesquisarem e conhecerem. Porque o maior desafio para profissionais, não só de saúde, mas de todas as áreas de resposta para a emergência e desastre, é a falta de conhecimento sobre trauma e luto, é a falta de preparo para trabalhar, né, com esses aspectos da psicologia das emergências e desastres para minimizar esses possíveis efeitos. O que eu vejo quando eu entro em campo é uma falta de ação coordenada, uma falta de preparo para identificar quem são aquelas pessoas em risco, quem são as pessoas mais afetadas, e a gente tem algumas escalas que a gente pode usar. Por exemplo, podemos usar uma que pensa quem são as testemunhas oculares, quem é que estava no local, né? Qual é a relação direta, quem são as pessoas que têm relação direta com as testemunhas oculares, e aí a gente vai ter família, os amigos da pessoa que foi afetada diretamente, né? As pessoas que deveriam estar naquele ambiente que não estavam. Quando a gente pensa no acidente de avião, quantas pessoas vocês ouviram falar, eu devia estar lá e não fui, né? Essas pessoas também podem ficar afetadas, e nós podemos ter uma comunidade inteira afetada até termos uma nação afetada, né? E, de acordo com várias características, a gente vai identificar quem são as pessoas que vão precisar de atenção de forma geral. Aqui eu faço uma chamada especial para pensar, né, nesse mundaréu de pessoas que ficam afetadas por um evento crítico, que quando a gente fala de evento crítico não é só situações de grandes proporções. Eu tenho um trabalho muito intenso com famílias sobreviventes enlutadas pelo suicídio, né? Nós temos famílias afetadas por homicídio e uma série de outras de situações críticas. Nós precisamos pensar nesse panorama como é que é a atenção aos trabalhadores de primeira resposta, né? A Esli comentou sobre isso, e eu vou falar um pouquinho, porque quando pensamos em quando começar a trabalhar com trauma, desde sempre, entendo como sendo um processo contínuo, nessa preparação com antecedência, para que seja possível nós disseminarmos a cultura do cuidado, principalmente para evitar a culpabilização pelas vítimas,
a revitimização e a retraumatização. Por exemplo, se é uma situação que envolve um homicídio, pessoas que precisam dar o depoimento várias vezes, né? Os profissionais que estão fazendo o atendimento dessas ocorrências, todas essas pessoas precisam estar sob esse escopo do trabalho com trauma. Aonde trabalhar com trauma? Em qualquer lugar. Essa é a ampliação do paradigma. Qualquer ação que possa reduzir os efeitos dessas situações potencialmente traumatogênicas. E aqui eu trago um conceito que tem estado muito em voga, que é dos primeiros cuidados psicológicos. Tem inclusive um manual bem interessante da Organização Mundial de Saúde, com todo o passo a passo do que pode ser feito para esses primeiros cuidados, né? Que podem ser usados por profissionais de saúde, profissionais de assistência, na própria educação, como a gente tem visto nesses últimos episódios, em situações de trabalho, por profissionais, né, da segurança pública, bombeiros, policiais, militares, civis, todas essas pessoas, né? E a provocação é poder falar um pouco até desses trabalhadores de primeira resposta, porque trabalhar com incidente crítico, trabalhar com trauma, aumenta o risco desses trabalhadores desenvolverem questões emocionais, aspectos peculiares relacionados à própria saúde mental, né? Nós vamos ter a reação aguda ao estresse acontecendo com a maior parte de nós que estamos em campo desde o momento zero, né, de um incidente crítico, e essas pessoas podem estar mais propensas a desenvolvimento, inclusive, do transtorno de estresse pós-traumático. E entra na questão do tratamento e também da prevenção, né, que coisas que a gente pode fazer para melhorar. E eu destaco aqui, que é o tema da palestra, a questão do trauma vicariante. E aí, gente, tem uma confusão muito grande do que é trauma vicariante, o que é fadiga de compaixão, o que é síndrome de burnout. E eu quero colocar mais pulga na orelha de vocês, para vocês irem estudar esses conceitos. Porque até quando eu estava preparando isso, essa apresentação de hoje, eu não encontrei algo que fosse estanque, né? Então, eu vou trazer a minha percepção. Tá? É um trauma de quem cuida, é um trauma indireto, de pessoas que testemunham a dor e o terror de quem passou por uma situação violenta, crítica, traumatogênica, né? E existe um risco de adoecimento que podem trazer sinais que são muito parecidos com o do TEPT, de raiva, irritação, hipervigilância, transtorno de alimentação e de sono, pensamentos intrusivos com a história do trauma da pessoa, do usuário, do cliente, da pessoa que você está atendendo, né? Até a própria desesperança do trabalho. E é muito difícil diferenciar isso dos sinais de burnout, por exemplo. Só que o burnout ele pode acontecer com pessoas que não estão na linha de assistência, na linha de cuidado. Então, são esses conceitos que eu convido vocês a estudarem um pouco mais, né, para pensar em como a gente pode até realizar ações de autocuidado quando a gente está trabalhando com situações críticas. Porque uma das características de trauma vicariante, de síndrome de burnout, de fadiga de compaixão, é do profissional colocar limite na sua própria atuação, o autoconhecimento de entender o que está se passando, né, para que a gente possa buscar ajuda diante dessa sobrecarga de trabalho, né? Porque todas essas patologias, elas levam a uma exaustão emocional, física, e traz para o profissional uma sensação de fracasso pessoal e profissional. Né? Então, a gente está aí nesse alto risco. Eu vou dizer que na última atuação que eu tive um momento em que eu entrei com esse trauma vicariante, quando no dia seguinte de um atendimento de uma família enlutada, eu fiquei vendo as cenas do que poderia ter acontecido e vendo perigo em cada esquina. Como hoje eu tenho essa... como é que eu vou dizer, a rotina do autocuidado, foi mais tranquilo eu voltar, né? Mas nem sempre isso acontece.
É importante também destacar no trauma vicariante, né, alguns movimentos que é da tentativa de gerenciar todas as respostas do que a gente ouve das pessoas afetadas e que a gente tenha segurança abalada, né? Isso é uma reação ao trauma que a gente ouve. O nosso mundo presumido como profissional, ele também fica modificado. Nós precisamos tentar assimilar esse trauma e se essa integração acaba não acontecendo de uma forma bem sucedida, nós temos aí o que a gente chama de trauma vicariante, né? Então, os principais sinais, mais do que as reações fisiológicas, têm a ver com segurança, com controle, com a estima, com a confiança e com a intimidade, e principalmente com a sensação de impotência, né? Charles Figley, ele fala que isso depende de vulnerabilidades individuais relacionados à história de vida. Na minha experiência, trabalhando com profissionais que desenvolvem qualquer uma dessas, eu vou colocar patologias, né, mas essas reações ao trauma por vivenciar o trauma escutando outras pessoas falando, tem a ver com situações traumáticas que essa pessoa viveu ao longo da vida. Só que nem sempre essa conexão é fácil de ser identificada, né? E tem algumas diferenças, porque eventualmente, quando a gente está nessa situação, a gente tem vontade de ficar o tempo todo trabalhando, trabalhando, trabalhando. E dizem, né, alguns estudiosos, que a tal da fadiga de compaixão é justamente a exaustão por a gente sentir que a gente não tem mais recurso para diminuir o sofrimento do outro, com uma necessidade muito intensa de ficar próximo. Mas, de qualquer forma, eu particularmente tenho muita dificuldade de identificar, quando existe um relato externo, né, a diferença entre fadiga de compaixão, síndrome de burnout, trauma vicariante e o próprio TEPT. Então, assim, é fundamental, eu recomendo uma avaliação mais minuciosa da situação e, para simplificar, como quem me conhece sabe, a gente trabalha isso como uma situação traumática, facilitando, assim, a possibilidade de intervenção. A preocupação é que o próprio profissional se culpa por essa fraqueza, né, principalmente quando há necessidade de afastamento do trabalho, com uma série de prejuízos, porque ao longo dos adoecimentos mentais que esse profissional pode vivenciar, nós temos aí o comportamento suicida e um desfecho fatal, que é o suicídio do profissional de cuidado, que a gente sabe que tem um índice grande. Então, é preciso pensar na qualidade de vida, mas principalmente colocar nos limites, assim, e se observar. Daí eu trago o MDR, que tem sido um importante instrumento de cura, eu uso para praticamente tudo no meu trabalho, né? E um chamado eu. Só para te avisar que tu tem 2 minutos, tá? Perfeito, estou encerrando. Beleza. A gente tem muita atenção às equipes voluntárias que entram para trabalhar nas emergências e desastres. Porque tem um risco de adoecimento por uma dessas essas patologias que eu mencionei, né, um desses diagnósticos que eu mencionei, mas principalmente do risco dessa pessoa ficar solta, né, a pessoa que foi atendida com MDR numa situação de emergência e desastre ficar solta sem integração aos serviços de saúde mental. E apesar de ter imagem de mulheres, né, essas questões de incidente crítico afetam homens, mulheres, crianças, né, e hoje existe um discurso vigente de que vamos voltar para a rotina, vida que segue, mas é fundamental a gente pensar em ações intersetoriais que considerem o trauma e o luto como ponto de partida, proporcionar que os equipamentos de saúde daquela localidade se preparem para receber tantas pessoas ao mesmo tempo e estruturar e treinar as equipes de resposta. E aqui o MDR pode ser um grande aliado, né? Ajudar, inclusive, a identificar o risco das pessoas que vão precisar de um tratamento continuado. A maior parte das pessoas tem uma intervenção curta, né? E a gente precisa pensar em protocolos para esses incidentes críticos que envolvam saúde, educação, assistência social, vigilância em saúde. Lembrem-se, a gente tem que notificar essas situações de quem procura os serviços de saúde, a segurança pública, e em especial a comunicação.
A gente teria aí uma série de coisas para falar dos massacres, mas hoje não é esse o objetivo, e eu espero que todos vocês que estão aqui hoje me ouvindo, de uma forma ou de outra, saiam ainda mais motivados para estudar, para conhecer mais as terapias de reprocessamento, mas principalmente para fazer a diferença no trabalho de vocês no dia a dia, porque a gente precisa entrelaçar os saberes, as práticas, os múltiplos focos e as narrativas para construir esse grande guarda-chuva, né, de cuidado, fomentando as políticas públicas para garantir que as pessoas afetadas por essas tragédias possam receber o acolhimento e o tratamento adequado e garantir o autocuidado de nós como trabalhadores no enfrentamento das situações críticas. Porque, afinal, são os nossos sonhos que impulsionam a vida. E o meu sonho é que o MDR chegue a cada vez mais pessoas. Muito obrigada pela atenção de vocês.